Nós vamos falar a partir de agora sobre Alzheimer, com a devida seriedade que merece o tema, mas abordando a leveza, a forma diferenciada com que esse tema, esse assunto é tratado por um rapaz que no momento em que a avó foi diagnosticada com Alzheimer, quando ele tinha em torno de 15, 16 anos, ele mudou radicalmente de vida, de neto cuidado passou a um pai cuidador e desde então a vida dele se transformou. A avó dele, a vovó Nilva, muita gente conhece essa história, conhece através do perfil do Facebook que ele criou justamente para compartilhar com as demais pessoas essas experiências, essas vivências. Está comigo aqui o Fernando. Tudo bem, Fernando? Tudo bem? É ou não é o netinho dos sonhos das vovós? Virou, né, Fernando? Mais ou menos isso, né? O netinho do coração de tantas vovós do Brasil e do mundo, é ou não é? Eu fico muito feliz. Cada lugar que eu vou, as senhoras me abraçam, eu digo, me sinto um pouco tua avó. Eu digo, que maravilha, porque eu tô sem uma avó, eu preciso de vó. Fernando, vamos resgatar um pouquinho dessa história. Eu falei agora há pouco, tu tinhas 15, 16 anos, era o querido um dos queridos da vovó Nilva, né? E a partir daí do diagnóstico de Alzheimer, como é que foram os primeiros sintomas, as primeiras sensações de vocês com relação à doença, com relação a esse problema? Foi um diagnóstico um pouco acidental. A avó começou a tomar os remédios dela errado. Então foi o primeiro dos sintomas que nós percebemos, que não foi nenhuma busca pelo diagnóstico do Alzheimer, foi para entender o porquê que a avó se sentia tonta, dores de cabeça, tinha um zumbido no ouvido todos os dias que não deixava ela se concentrar em mais nada. Então a gente foi buscar isso e a gente descobriu que ela estava tomando os remédios errado, para hipertensão, diabetes, entre outros vários, e isso gerava esse desequilíbrio. E aí, então, pela primeira vez o médico falou que talvez a minha avó estivesse manifestando a doença de Alzheimer. E foi um momento muito complicado, porque quando a gente descobriu que era de fato Alzheimer, porque a gente acha que é só esquecimento, né? Boa parte da população... Caduquice, é o que o pessoal dizia antes, né? Exatamente, geração passada não tinha Alzheimer, tinha caduquice. Pra gente, muito embora o diagnóstico tenha mais de 100 anos, o primeiro diagnóstico de Alzheimer, pra gente é muito novo, porque no Brasil a gente tratava como caduquice, esclerosado, lelé, não se buscava um diagnóstico, até porque existe um preconceito com o termo demência. Então era mais fácil falar que fulano estava caducando com a velhice. Sim. E o meu primeiro contato com Alzheimer foi realmente a desorientação da minha avó, que levou ela a tomar os comprimidos errados, a gerar um desequilíbrio pela subdosagem e hiperdosagem de outros medicamentos. E a gente acabou tendo esse diagnóstico que trouxe muito medo, muito medo. E como é que foi a partir daí? A família, porque geralmente é aquele negócio, tem o lance da rejeição até do diagnóstico, a questão da convivência, da adaptação, é uma nova realidade que se cria, que surge, né? A negação faz parte do processo de aceitação, né? Eu digo que a negação é o primeiro estágio. Sempre quando há um amor muito grande, a gente vai negar esses diagnósticos incuráveis, né? Diagnósticos onde a gente não pode trazer o que a gente gostaria como familiar, que é uma cura, é um tratamento efetivo. E dentro do Alzheimer a gente não tem essa possibilidade, então é muito difícil aceitar o Alzheimer e a gente acaba negando, a gente vai negando, passando por debaixo do tapete, não, é velhice, é velhice. A gente encontra justificativas para o que está acontecendo, para o esquecimento, para a desorientação, para os transtornos de comportamento, a gente vai justificando tudo. A gente acha que pode colocar tudo na conta da velhice, né? Mas não tem como. E quando a gente aceita o diagnóstico do Alzheimer, as coisas começam a facilitar um pouco mais. E o esquecimento dela foi muito rápido, foi progressivo? Como é que foi? Foi. A minha avó ficou 6 anos diagnosticada. Não foi um longo período, ela não chegou no 3º estágio da doença, onde ela estaria já com as funções bem comprometidas e provavelmente não, ela estaria acamada. Ela não chegou nesse estágio, ela veio a falecer no estágio intermediário da doença. Os esquecimentos dela, claro, foram bem protocolares. Ela esqueceu de mim também, nunca esqueceu para sempre, mas ela esqueceu de mim várias vezes. A primeira vez foi terrível. Como é que o coração bateu nessa hora, assim, quando tu sentiu isso para a avó, o meu amor, um dos meus amores, me esqueceu? Como é que funciona isso na cabeça de um neto? Nossa, foi punk, porque ela era tudo para mim. E eu cuidava dela o dia inteiro e ela olhou para mim e perguntou se tinha netos. Eu disse, nossa, mãe, o que eu vou responder agora? Eu gritei, eu chorei, eu perdi totalmente o controle. Mas eu acho que a gente tem que respeitar também essas emoções, sabe? Porque tu constrói toda uma história para nesse momento, quando tu começa a interpretar que... Porque a interpretação nesse momento não valeu a pena, porque a pessoa esqueceu. Essa interpretação. Lógico que não é o que acontece, não é a verdade, mas na hora, quando alguém esquece de ti, alguém que tu amas, é essa interpretação que tu fazes. Eu caí totalmente. Só que eu não posso agir de forma blasé
diante de uma situação dessa. Eu tenho que respeitar as minhas emoções também, mostrar que aquilo ali importou para mim, aquilo ali foi uma quebra de diversos paradigmas com a doença, com a velhice, com tudo que existia. E daí ela sentou do meu lado e disse para mim, a avó esqueceu que tinha netos, mas não esqueceu que te amava. O sentimento ficou. Nossa, ficou. E realmente ficou. Muitas vezes ela olhou para mim e perguntava, rindo, que coisa engraçada, eu sei que eu te amo, mas eu não lembro quem tu é. Então, depois eu comecei a entender mais e a gente vai aprendendo a lidar com a doença. Os maiores professores vão ser eles, então a gente vai conseguir passar por isso. É só estar atento a tudo que está acontecendo. Eu sempre digo que aprender alguma coisa independe de alguém ensinar alguma coisa, depende de alguém aprender alguma coisa. Né? A gente pode aprender alguma coisa olhando para uma parede. Depende se você está aberto ao aprendizado ou não. E eu estive muito aberto durante todo esse período da minha avó, errei muito, mas também acertei bastante. Acho que não existe um cuidado perfeito, não existe uma pessoa que não coloque as suas emoções em algum momento em primeiro lugar, o que pode ser um erro dentro do Alzheimer, quando essas emoções vêm a te derrubar e levar ao erro, mas esse erro também vai te levar ao acerto em algum momento. Porque a gente percebe, Fernando, nos vídeos, no que tu escreves e tudo mais, nos registros que tu fizeste no tempo com ela, muita alegria, né? Muita reação, aquela coisa. Mas a gente sabe que não é só isso, né? E aí, o outro lado do Alzheimer, porque muitas pessoas pensam, não, é fácil. Mas não é fácil, né? Nem um pouco. O que exige mais? O pessoal sempre comenta que é paciência. Realmente é paciência? Sim, paciência com certeza. Mas eu acho que antes da paciência vem o amor. Tem que ter um amor, tem que ter um sentimento, tem que existir uma história. Eu fico muito chateado quando eu vejo, por exemplo, famílias que buscam uma ILPI, um residencial para idosos, mas não buscam um residencial de qualidade. O que eles querem, na verdade, é um depósito para idosos, onde eles possam esquecer ali as suas famílias. Se livrar da responsabilidade. Exato. Aí, claro, não existe paciência porque não existe amor, não existe história. Acho que é importante que tenha amor e tenha muita paciência, lógico. Mas a paciência também é um aprendizado. O amor depende dos vínculos afetivos que foram criados ao longo da vida, né? Uma reserva afetiva é muito importante. Mas a paciência se aprende durante esse processo, quando tu entende a necessidade dela, a importância que ela vai ter. A vovó Nilva, quando diagnosticada, a partir daí foi uma virada de página para ti, tu mudou tudo. Por que te levou assim, ó, não, a partir de agora eu e ela e o resto foi assim mesmo ou não? Ou Foi mais ou menos foi. assim? Porque existia uma necessidade muito grande. A doença é uma doença progressiva, né, de progressão lenta, então conforme o tempo vai passando, as dificuldades vão aumentando, assim como a necessidade de alguém 24 horas ali disponível para os cuidados. E a minha avó, dentro desse protocolo, também foi aumentando o déficit, enfim, as perdas de várias áreas, várias zonas do cérebro, onde o comprometimento diário era nítido. Então a gente tinha que ficar mais tempo ao lado dela. Eu gostaria muito de ficar mais tempo ao lado da minha avó, porque eu sou apaixonado pela minha avó. Então, claro que todo mundo sabe que a partir do momento onde a gente nasce, o envelhecimento já começa, né? A gente não sabe quando vai terminar. Certo. Só que quando a gente descobre uma doença incurável, parece que as coisas vão muito mais rápido, acelera. Meu Deus, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Escorre entre os dedos. Eu quero curtir minha avó. E a minha mãe estava entrando em depressão na época, então eu disse pra mãe, volta pro teu trabalho, faz as tuas coisas, eu vou ficar mais tempo em casa, se eu precisar de socorro eu te grito. E comecei a tranquei algumas cadeiras da faculdade, depois larguei meu trabalho, daí eu virei totalmente pai e foi uma aventura que eu nunca vou poder descrever nem em 10 livros. Foi incrível, tudo que eu aprendi com ela. A ideia de registrar isso através de vídeos, através de histórias que tu começou a compartilhar nas redes sociais, contando o teu dia a dia com ela, porque a gente lê algumas histórias ali, a gente ri muito até, porque era uma coisa assim, meu Deus, ela tá com Alzheimer, mas como é que ele dá risada disso? Mas na verdade era esse o sentimento, né? Era uma coisa, eu acho que até essa a tua intenção de provocar nas pessoas esse tipo de sentimento, né? Que dá para arrancar um sorriso de uma situação ainda por mais complicada que ela possa parecer. Claro que só vai ter graça se os dois acharem engraçado. Sim. Nunca vai ter graça quando o neto estiver rindo sozinho. Então a minha intenção era sempre fazê-la se divertir, imaginar que era feliz, porque ela se distanciava da razão. Então o meu desafio era fazer ela imaginar a felicidade todos os dias, várias vezes. Como assim? A gente tá aqui no quarto, irmão? Esse mar tá atrás de nós. O mar, que é isso? Sim, mas olha pra trás. Olha lá, vô, tá lá o mar, vô. Bom, não é de verdade.
O bom humor é uma grandíssima terapia. O bom humor é um aliado para todos, porque é uma doença que ela também é familiar. Os familiares também estão adoecendo ao lado dela. E o bom humor vem não só para ajudar ela, como também a mim, ao meu pai, a minha mãe. E eu sempre digo para as pessoas, se entreguem ao bom humor, rompam essa barreira ética, né? É uma falsa barreira ética que a gente entende que atrapalha um pouco a gente nesse momento, atrapalha a mentira terapêutica, que é necessário. Mentira terapêutica, esses termos tu usa, né? Uso bastante. É saudável essa mentira terapêutica? Nesse caso nessa situação com certeza. Ela é necessária, ela é essencial no Alzheimer. É o que se diria, tipo assim, eu vou embarcar na realidade dela? Exatamente. É tornar a realidade algo flexível. Nós sabemos que a nossa realidade, aliás, existem plurais realidades, né? A gente não pode menosprezar esse fato. Mas com a minha avó era frustrante tentar arrastá-la para a minha realidade. Até porque o Alzheimer ele traz toda essa bagunça na nossa base de identidade. Então existe uma outra realidade, onde eles acreditam, por exemplo, que algo que passou na televisão daqui 2 minutos é a realidade deles. Eles confundem tudo isso. Passado, futuro, presente, tudo se confunde na cabeça deles, bem como a identidade. Então a gente tem que tornar um pouco mais flexível essa realidade e entrar na jogada deles, porque vai ser muito frustrante trazer eles para nossa. É muito frustrante. Perguntar 10 vezes que dia é hoje com uma árvore de Natal ao lado dela, ela não sabe responder. Eu me coloco um pouquinho na situação, né? Quem está de fora só imagina, né? Mas eu acho que quem vivencia a situação é outra. Mas cada vez mais a gente vai vivenciar essa situação e o diagnóstico. Tá aí, né, Fernando? Tá brotando e a questão do diagnóstico, né? Tá facilitando, digamos assim, e o fato da gente estar falando mais, né? Exatamente. O trabalho de vocês é muito importante para a gente disseminar muito, o Alzheimer, as demências em geral, as formas diagnósticas, as estratégias diárias, não só as terapias medicamentosas, mas também as não medicamentosas, as estratégias psicossociais, são muito importantes hoje em dia. Nós temos cerca de 35 milhões de diagnosticados no mundo com Alzheimer. É muita gente. Mas só 1 em cada 4 idosos com a doença recebe diagnóstico. E até 2050, as principais associações do mundo estimam que vai triplicar o número de diagnosticados. Então nós vamos viver uma grande crise nesse sentido. O Alzheimer hoje já se fosse uma economia, o mercado do Alzheimer seria a 18ª maior economia no mundo. Meu pai. Acima de Google, Apple, dentre outras várias marcas e PIBs. Então nós vamos viver uma grande crise. Nós precisamos falar sobre isso hoje, começar hoje. E falar também em prevenção. Porque tem como, e até para as pessoas também saber como lidar com a situação. Tem prevenção, claro que é uma prevenção um pouco genérica ainda. Claro, Exato. É um pouco genérica porque tu vais prevenir com isso várias outras coisas. Alguns países nórdicos na Europa conseguiram reduzir a incidência de Alzheimer, mas de uma forma um pouco genérica, investindo em qualidade de vida. Não foi exatamente no Alzheimer, a luta não foi contra o Alzheimer, foi investindo em qualidade de vida, em educação, e isso acabou reduzindo os índices de Alzheimer, porque hoje a prevenção de Alzheimer, por ser considerada uma doença de estilo de vida, ela é evitar a depressão, controlar diabetes e hipertensão, ou evitá-las, evitar isolamento social, gordura abdominal, sedentarismo. Se sabe hoje que tudo que faz bem para o coração vai fazer bem para o cérebro. Então, o estímulo físico é tão importante quanto o cognitivo. Hoje existe uma gama de mais de 100, 150, 200 fatores modificáveis na sua vida que você vai poder aí melhorar para que tenhas uma qualidade de vida e evite momentos como o Alzheimer ou atrase ao máximo que puder.